Olá, aluno do Portal IED. Eu sou Alessandra Mara, professora universitária, mestre em Direito Público, pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas, coordenadora do curso de Direito e advogada. Trataremos nessa unidade temática sobre princípios da administração pública. Nós vamos iniciar os nossos estudos com o subtema Regime Jurídico Administrativo, que eu vou explicitar para vocês como serão desenvolvidos esses temas e fazer uma recomendação bibliográfica. No início das aulas, eu vou dar hoje uns conceitos mais básicos para que a gente consiga efetivamente trabalhar os princípios da administração pública. Eu queria ressaltar que essa parte da matéria é extremamente importante, porque quando se fala em princípios, efetivamente, especialmente no direito administrativo, que não é codificado, eles são a fundamentação de todo o restante do conteúdo. Então, para que eu consiga entender bem ato administrativo, licitação e contratos, intervenções na propriedade privada, regime jurídico de servidores públicos, eu preciso aprender de forma aprofundada os princípios que vão fundamentar os demais conteúdos. Daí a importância da nossa matéria. Nós vamos trabalhar com a parte teórica e nós vamos trabalhar com a parte prática. A parte teórica ela é constituída dos slides e do material de apoio que vocês têm no sistema. O material de apoio faz parte de uma apostila que eu elaborei sobre o assunto e que serve para vocês acompanharem as aulas. Eu recomendo que, antes de acompanhar as aulas, vocês estejam com os slides na mão, porque esses slides serão anotados e complementados ao longo da aula. Então, vocês, por favor, imprimam os slides, eles estão disponíveis antes da aula, façam as anotações necessárias para que vocês consigam acompanhar as aulas de forma efetiva. Além do material de apoio que encontram no sistema e os slides que nós vamos trabalhar, eu vou fazer uma recomendação bibliográfica para que vocês possam aprofundar no tema de acordo com o trabalho que será feito aqui. Então, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Esse módulo é denominado Princípios da Administração Pública. Princípios da Administração Pública. E nós temos dentro do módulo 3 subtemas. O primeiro subtema é chamado Regime Jurídico da Administração Pública, que nós iniciamos o estudo nesse primeiro momento. E a gente tem por principal fundamento nesse item o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. É o autor que ele é referência nesse assunto, vai detalhar de forma muito aprofundada e que a gente vai encontrar em outros autores também, remissão ao regime jurídico da administração. Uma vez trabalhado o item 1, nós começaremos a estudar os princípios constitucionais da administração pública, que se encontram no artigo 37, caput da Constituição Federal, e se configura pela legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além da conceituação, nós vamos trabalhar aplicações práticas do princípio, evolução histórica, contextuação jurídica, para que a gente consiga aprofundar de forma efetiva em tais dispositivos. Em seguida, como terceiro subtema, trabalharemos os princípios básicos da administração. É bem verdade que, além dos 5 princípios expressamente previstos na Constituição, existem outros princípios esparsos na legislação infraconstitucional, que é o caso, por exemplo, da Lei 9784, de 99, bem como na doutrina. Então, aqui no curso, o que nós vamos fazer? A gente vai buscar os outros princípios e trabalhar um por um. Ao todo, serão 19 princípios estudados em sala, para que sirva de fundamentação de todos os demais conteúdos que vocês vão trabalhar. Então, módulo, princípios da administração pública, 3 subtemas, regime jurídico da administração, princípios constitucionais da administração pública e princípios básicos da administração pública. Iniciaremos pelo item 1, regime jurídico da administração. Porém, antes de iniciar, a bibliografia do direito administrativo é muito ampla, é muito vasta. A gente encontra diversos livros, e vem surgindo alguns extremamente conteudistas, extremamente fundamentados.
Eu vou dar uma recomendação que está mais ligada a esse assunto que a gente está estudando e os casos que são mais utilizados no dia a dia da advocacia pública e por aí vai. Mas sintam-se à vontade em buscar outros autores. Tá? Bom, o direito administrativo do professor José dos Santos Carvalho Filho tem sido usado como uma bíblia do direito administrativo. A vantagem desse autor é que ele coloca posicionamento de diversos outros autores, bem como a jurisprudência. Então, ele é um livro mais completo. Porque, por exemplo, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele tem o posicionamento dele, a professora de Pedro tem o posicionamento dela, o José dos Santos ele tem essa preocupação em trazer várias posições doutrinárias. Inclusive, é um livro que tem sido muito utilizado para estudar para concursos públicos na área jurídica, porque ele é considerado bastante completo. Fica essa recomendação, é uma excelente leitura. Tá? A segunda bibliografia, a professora Maria Silvia de Pietro, que é referência no assunto também, e nós vamos encontrar capítulos próprios em que ela expõe, explicita os princípios, bem como o regime jurídico administrativo. Também é uma leitura muito importante. Agora, nessa parte, pessoal, a melhor bibliografia, quando se fala em regime jurídico administrativo, quando se fala em princípios da administração pública, o manual em que nós vamos encontrar maior aprofundamento deste assunto, bem como sendo citado por diversos outros autores, é o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, o livro dele, né, o curso de Direito Administrativo, vai ter capítulo próprio só detalhando esse ponto. Nessa parte da matéria, eu recomendo a leitura dele. Os outros livros que eu estou passando para vocês, fica com uma leitura complementar. Mas o Bandeira de Mello ele é fundamental para que vocês consigam acompanhar aqui os estudos que nós estamos fazendo. Então, além do livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, podem procurar uma bibliografia complementar e não deixem de ter nas mãos os slides e o material de apoio, a apostila, porque isso vai dar um norte para vocês aí, para que vocês consigam estudar de forma sistematizada. Bom, um dos autores que é extremamente relevante é o professor Marçal Justen Filho. Ele tem diversas obras na área administrativa e também é uma leitura extremamente completa. E, por fim, gente, a gente tem o Marcelo Alexandrino, que ele tem uma obra chamada Direito Administrativo Descomplicado. Aqui vocês vão encontrar uma leitura mais acessível, uma linguagem mais didática, muita jurisprudência, também tem sido muito utilizado para estudar para concurso público. Então, quem encontrar um pouco mais de dificuldade nessa matéria, é interessante, por exemplo, ler o professor Bandeira de Mello e o Marcelo Alexandrino, porque a linguagem dele vai estar muito mais clara que a do professor Bandeira de Mello, no que tange a essa parte didática. Mas o Bandeira de Mello ele é bem mais aprofundado. Então, pessoal, essas são as recomendações bibliográficas que eu passo para vocês, e ao longo das aulas, esses autores vão ser amplamente citados. Ok? Bom, então nós vamos começar agora o subtema regime jurídico administrativo. Esse subtema vai ser dividido nos seguintes tópicos. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender a diferença de Estado, governo e administração. Eu só vou conseguir visualizar o que é princípio da administração pública se eu aprender de forma clara o conceito de administração. E aí nós vamos fazer esse parâmetro, Estado, governo e administração. Essa parte conceitual, ela não é propriamente dita desse módulo. Existe um módulo em que trata especificamente dos conceitos de administração pública. Mas aqui, de forma um pouco mais dinâmica, eu vou retomar esse conceito para que a gente consiga passar para frente. Tá? Em seguida, nós vamos trabalhar as acepções da administração pública, e aí as regras de interpretação das normas administrativas, que é uma teoria elucidada pelo professor Eli Lopes Meirelles, e serve de fundamento para o estudo dos princípios administrativos. Passaremos, então, ao estudo propriamente dito do regime jurídico da administração, que, na verdade, é um gênero,
pode ser público ou privado, e depois, especificamente, o regime jurídico administrativo, que vai se referir à aplicação da administração atuando no direito público. Então, o nosso primeiro subtema, regime jurídico administrativo, serão divididos em 5 pontos que nós iniciaremos os estudos agora. Ok, pessoal? Bom, nosso primeiro desafio aqui é encontrar o conceito de Estado, governo e administração. Existe diferença? Tudo é sinônimo? Então, quando eu começar a falar aqui princípios da administração, princípios do Estado, são princípios do governo, é isso que a gente vai descobrir nesse subtópico aqui. Para isso, vamos lá pegar um pouquinho do direito constitucional, no artigo 18. Só um minutinho, pessoal. Só voltar aqui. Então, olha só, pessoal. Nós vamos buscar lá o artigo 18 da Constituição Federal, que enuncia que a forma de Estado adotada no Brasil é o federalismo. Isso significa que, internamente, nós temos 4 entidades políticas que possuem autonomia: a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, internamente, eles possuem autonomia e o conjunto de todos eles forma a República Federativa do Brasil, dotada de soberania perante os outros estados estrangeiros. A autonomia representa uma tríplice capacidade das entidades políticas. Representa que cada entidade política tem autogoverno, autolegislação e autoadministração. Autogoverno na União vai ser exercido pelo chefe do Poder Executivo, auxiliado por ministros de Estado. Lembrando, gente, que pela Constituição Federal, vice-presidente não exerce o Poder Executivo. Quem exerce o Poder Executivo é o presidente da República, auxiliado por ministros de Estado. O vice-presidente serve só para substituir e para assessorar quando ele for convocado. Nos estados e Distrito Federal, será o governador auxiliado por secretários. Nos municípios, o prefeito auxiliado por secretários. Então, essa possibilidade de autogoverno é a manifestação de exercício do poder executivo. Também, a Constituição faz a divisão de competências legislativas, que pode ser exclusiva, privativa ou residual, em que ela divide a elaboração, a competência de elaboração de determinadas normas entre as entidades políticas. Então, por exemplo, a competência para legislar sobre direito do trabalho é exclusiva da União. Mas sobre o direito penitenciário, a União faz as regras gerais, os estados fazem as regras específicas. Quando a Constituição, a União, exercer essa competência legislativa, os estados, municípios e Distrito Federal, nós estaremos na capacidade denominada autolegislação, que aí na União vai ser manifestado pelo Congresso Nacional, nos estados, Assembleia Legislativa, nos municípios, chama-se Câmara Municipal, no Distrito Federal, Câmara Legislativa. Daí que a capacidade de autolegislação se manifesta pelo poder legislativo. Agora, internamente, as entidades políticas têm que ter uma capacidade administrativa para que o aparato estatal possa funcionar. A partir do momento que eu tenho a Constituição determinando que as entidades políticas têm que prestar serviços públicos, que o município tem que garantir educação infantil, que os estados têm que garantir educação fundamental, que a União vai fazer progressiva universalização do ensino universitário, o Estado tem que colocar isso em prática. Então, na Constituição, a gente tem a obrigação das entidades políticas, a divisão de competências materiais.
Agora, como que eles vão efetivar as normas, as competências previstas na Constituição? É necessário que cada entidade política tenha o seu orçamento, faça concurso público, faça as licitações e contratos, desaproprie imóveis, ou seja, ela precisa praticar atos operacionais de execução para executar. A palavra aqui na administração pública é execução, as normas e prestar o serviço à coletividade. Dentro disso, da autonomia, entra a capacidade de autoadministração. E é aqui que se encaixa o direito administrativo. Então, gente, eu estou fazendo essa introdução para que vocês visualizem que o autogoverno e a autolegislação são objeto de estudo lá do direito constitucional. É lá que vocês vão trabalhar isso. Mas, internamente, quando nós falarmos em autoadministração, é nesse ponto da autonomia dos entes federados que nós vamos estudar a administração pública e, claro, né, inserido aí dentro do contexto de direito administrativo. Então, é essa parte que interessa para a gente. Eu costumo dizer, numa linguagem muito simples, que o direito constitucional é a regra, estabelece a divisão de poderes, estabelece os direitos e garantias fundamentais, estabelece a forma de Estado. O direito administrativo é a parte operacional, é a parte prática. Tá? Aí, só para recapitular alguns conceitos com vocês, como eu disse, isso, né, no curso está sendo trabalhado no tópico próprio, eu não vou aprofundar muito nesses conceitos, mas o professor Eli Lopes Meirelles, que é o autor tradicional de direito administrativo, diz que direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas, tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Então, no direito administrativo, nós temos órgãos públicos, agentes públicos e atividades públicas que irão colocar na prática, concreta, direta e imediatamente, os fins desejados pelo Estado, previstos na Constituição, no ordenamento jurídico brasileiro. Ok? Bom, professor Bandeira de Mello diz que o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa e os órgãos que a desempenham. Deixa eu fazer só um parêntese aqui, pessoal. Acompanhe aqui comigo. Uma coisinha básica, tá? Aqui um pouquinho mais fino. Olha só. Aqui eu abreviei, tá, pessoal? No ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Eu vou falar uma coisa bem basiquinha aqui para vocês verem onde que eu vou chegar, tá? O poder legislativo tem funções típicas e funções atípicas. A função típica vai ser configurada aí pela função política que vai acontecer no Congresso Nacional, bem como a elaboração de normas jurídicas. Mas, na função atípica, o Legislativo vai fazer a organização interna do seu funcionamento, através de concursos, regimentos internos, instaurando processos administrativos disciplinares contra os seus servidores, e por aí vai. Nessa função atípica do Poder Legislativo, eu vou falar de órgãos que exercem essa função administrativa, e nessa função atípica vai ser objeto do direito administrativo. O Poder Executivo, a gente já vai falar sobre isso de novo, mas ele tem como função atípica legislar e julgar. Ele já tem como função típica executar, administrar. Então,
o direito administrativo e, consequentemente, a administração pública se encaixa na função típica do Poder Executivo. Então, aqui nós vamos falar em função típica. Já o judiciário, ele tem a função típica de julgar, praticar atos jurisdicionais, né? Mas como função atípica, ele vai legislar, embora isso seja menos frequente, e ele vai administrar. Pessoal, o que vocês têm que entender é que em qualquer órgão público, e isso eu falo do Tribunal de Justiça, isso eu falo dentro do Congresso Nacional, tem que ter uma estrutura burocrática por trás para que as coisas funcionem. E, por favor, não tenham resistência quando eu falar em burocracia. A burocracia ela é necessária. É necessário que haja processos, é necessário que haja divisões de serviços, isso é necessário. A questão é que essa burocracia tem que ser eficiente, tem que ser rápida, tem que ser bem distribuída. E isso vai existir no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Então, gente, quando um juiz está autorizando férias para o seu escrivão, quando o TJ publica o regimento interno, o processo disciplinar dos seus servidores, quando o TJ realiza concurso público, ele vai estar na função atípica. Vou deixar aqui guardadinho, porque eu volto nisso aqui. Por que que eu fiz essa observação? Por que que eu abri esse parâmetro, gente? Porque o professor Bandeira de Mello diz que, de acordo com direito administrativo, é o ramo do direito público que disciplina o exercício da função administrativa e os órgãos que a desempenham. Vou trocar aqui. E os órgãos que a desempenham. Esses órgãos que há desempenho abrangem órgãos do legislativo e judiciário na função atípica e órgãos do executivo na função típica. Ok? A professora de Pietro já enuncia que direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto, olha, mesma coisa que o professor Eri Lopes, órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública, a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Então, agora, a gente vai fazer uma outra observação, porque eu quero explicar para vocês, de forma aprofundada, o que é essa atividade jurídica não contenciosa. E só para vocês se situarem, gente, eu estou conversando com vocês um pouquinho sobre o conceito de direito administrativo, porque só isso vai dar a base para que possamos entender o que é a administração pública e, assim, estaremos prontos para conseguir estudar os princípios. Então, aqui eu estou dando uma fundamentação para vocês. Tá? Então, vamos parar aqui nesse conceito um pouquinho e a gente vai aqui para o quadro para entender o que é essa atividade jurídica não contenciosa. Tá? Então, é o seguinte. Vamos falar um pouquinho sobre os atos jurídicos e os atos administrativos, ok? Então, vamos colocar aqui, ó, ato jurídico versus ato administrativo. Pessoal, vamos lá no direito civil. Esquece direito administrativo agora, a gente vai lá no direito civil. Quais são os requisitos que o Código Civil enuncia para que um ato jurídico seja válido, né, para que ele produza os efeitos legais? Nós temos 3 requisitos. O primeiro deles é que o agente tenha capacidade.
Então, ele tem que ter a capacidade para que ele possa praticar um ato jurídico, um ato, né, previsto no Código Civil. O segundo deles é a forma. Só que a gente vai ver que, ao contrário do direito administrativo, no direito privado, a forma vai ser livre, a não ser que ela seja prevista em lei. Então, gente, no direito civil, eu vou ter com frequência atos verbais, atos contratuais, mas de forma mais simples, não tem problema nenhum. Tá? Então, a forma ela é livre, desde que não seja prescrita em lei. O terceiro vai ser o objeto, que tem que ser lícito. Esses são os 3 elementos que eu preciso de um ato jurídico. Só que o que eu quero que vocês entendam, e na verdade eu vou fazer uma pergunta para vocês, será que eu posso dizer que ato administrativo é ato jurídico? Ou não? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pessoal, ato jurídico produz efeitos externos, criando, extinguindo, declarando direitos e obrigações. O ato administrativo é um ato jurídico, sim, mas que tem peculiaridades, que vai exigir uma forma especial, que vai exigir motivação, que vai exigir competência para que ele seja praticado. Então, sim, ato administrativo é ato jurídico, sim, mas tem elementos especiais para que ele seja configurado. Vamos lá? Estou fazendo um paralelo aqui. Ó. No ato administrativo, não basta ter capacidade. Além de capacidade, é necessário ter competência. Só apagar aqui um pouquinho. Competência. Então, gente, eu posso ser maior de 18 anos, tenho capacidade, estou no meu livre exercício, né, no exercício regular da minha capacidade, mas eu só vou poder dar uma certidão de quitação com débitos eleitorais se eu for servidora pública do TRE. Ou autuar uma empresa com sonegação fiscal se eu for uma auditora fiscal da Receita Federal. Então, não basta ser capaz. Além de capaz, eu tenho que ser competente. Tá? A forma... Deixa eu só dar uma puladinha aqui, pessoal. Vou colocar um terceiro item aqui. Bom, o ato administrativo tem que ter finalidade pública. Eu não posso praticar um ato visando meu interesse próprio pessoal. É necessário que seja visado o interesse da coletividade, o interesse público, o que for importante para o bem comum. Essa finalidade, além de ser pública, ela tem que ser prevista em lei. Então, por exemplo, a CGU é quem fiscaliza repasse de verba de merenda escolar que a União repassa aos municípios. Numa dessas fiscalizações, a CGU pegou um prefeito que tinha usado essa verba da merenda escolar para colocar a folha de pagamento de servidores em dia. Vejam que a intenção dele foi extremamente nobre, mas ele agiu com desvio de finalidade. Porque a finalidade era comprar merenda escolar e não colocar folha de pagamento em dia. Ele foi processado por improbidade administrativa. Num segundo caso, o prefeito pegou o dinheiro da merenda escolar e usou para construir um parque de diversões para o filho e sobrinhos.
Aí houve claro desvio de finalidade. O que eu quero dizer, gente, é que a finalidade significa que, além de cumprir o que está previsto em lei, a finalidade legal, esse ato tem que ser visando o interesse público. Então, é finalidade pública, bem como finalidade prevista em lei. Tá ok? Pessoal, o terceiro elemento de um ato administrativo é a forma. Só que, ao contrário do direito privado, que a forma é livre, desde que não seja defesa ou prescrita em lei, no direito administrativo, a forma é solene. O ato tem que ser devidamente escrito e publicado. Então, a regra é que o ato é solene e tem que ser devidamente escrito e publicado. Mas será possível que seja uma autoridade pública, um agente público, pratique um ato administrativo de forma verbal ou por gestos? Em regra, não. Mas o professor Celso Antônio Bandeira de Mello traz 2 exemplos. Um guarda de trânsito apitou lá para você ir para frente, para o lado, seja o que for. É um ato administrativo? Ou ele faz o gesto, né? Siga, vai para a esquerda, vai para a direita. O gesto é um ato administrativo. Então, tem determinadas situações que pode ter ato verbal ou por gesto em situações, principalmente relacionadas à polícia, situações de trânsito. Mas essa é a exceção, porque a regra é que ele tem que ser escrito, motivado e devidamente publicado. Ok? Bom, na verdade, pessoal, eu estou falando um pouco sobre atos administrativos para vocês, porque saber o que, pelo menos a conceituação de ato, é base de qualquer ponto do direito administrativo que vocês forem estudar, vocês têm que saber. Conceito de administração pública, princípios e conceito de ato. Isso é base. Agora, existe um tópico, um módulo próprio no curso que vai ser só sobre ato administrativo. Aqui nós estamos dando um conceito muito básicozinho, só para que eu consiga prosseguir na nossa matéria. Ok? Bom, o ato administrativo tem que ter objeto e tem que ter motivo. O objeto é o conteúdo do ato e o motivo vai ser o porquê o ato está sendo praticado. Por hora, vamos deixar isso aqui guardadinho, eu vou voltar nisso, vou precisar daqui a pouco, tá? Mas o que eu queria explicar para vocês com toda essa observação que eu fiz? Que, vamos voltar aqui para o slide, que no direito administrativo, a administração pratica, sim, atos jurídicos. Mas esses atos jurídicos, eles não são jurisdicionais. Então, quando a administração pratica ato administrativo, isso é objeto do direito administrativo. Sabe por quê? Porque ato administrativo é atividade jurídica. Mas não as jurisdicionais, que são aquelas típicas do judiciário. Então, nesse contexto do conceito, quando a professora Maria Silva de Pietro diz que são atividades jurídicas não contenciosas, ela quer dizer não jurisdicionais, que não sejam das funções típicas do judiciário. Isso não entra na nossa matéria. Ok, pessoal? Então, essa é a conceituação que a professora de Pietro traz de direito administrativo. Bom, feitas essas considerações, a gente consegue agora passar um pouquinho para frente. Então, o nosso desafio aqui agora é o seguinte: qual é a diferença de Estado, governo e administração pública? Qual é a diferença de Estado, governo e administração pública? Estado, buscando lá um empréstimozinho no direito constitucional, ele precisa de 3 elementos para que ele exista.
Então, o Estado vai ter poder político, povo e território. O território é o espaço físico do Estado, e a gente sabe que tem nações aí que brigam para que tenha um território. No Brasil, o nosso é bem vasto, né? O povo vai ser o conjunto de nacionais vinculados juridicamente àquele Estado. E aqui eu queria só fazer uma observaçãozinha. Povo é o conjunto de nacionais. Ou seja, o conjunto daquelas pessoas que são vinculadas juridicamente ao Estado, sendo os brasileiros natos e naturalizados. É diferente de população. Povo é um critério qualitativo, abrange brasileiros natos e naturalizados. População é um caráter quantitativo. Vai ser a quantidade de povo mais estrangeiros. Então, população é igual a povo mais estrangeiros. E cidadão? Cidadão é a parcela do povo que exerce os direitos políticos. Então, cidadão é a parcela do povo melhorar esse D aqui. Então, repete, coloca aí, por favor, que cidadão é a parcela do povo que exerce os direitos políticos. Cidadão é a parcela do povo que exerce direitos políticos. Poder político é o poder central. Para que exista, né, um Estado, cada pessoa tem que passar um pouquinho da sua liberdade para um poder central para que seja possível a coexistência em sociedade. E essa parcela de poder que cada indivíduo passa para um representante configura o que se chama poder político. O poder político é um só, e é do povo, mas ele é exercido através de 3 funções, que são as funções legislativas, executivas e judiciárias. E a nossa Constituição resolveu denominar de 3 poderes. Então, na verdade, o poder é um só, é o poder político, é o poder do povo, mas que exerce essa tríplice função de função legislativa, executiva e judiciária. Como a gente já começou a adiantar um pouquinho, né? Na função legislativa, e na função típica, o poder legislativo vai praticar atos primários. Esses atos primários, vocês entendam, por atos que vão inovar no ordenamento jurídico. Então, ele vai praticar atos primários. Aqui eu vou focar um pouquinho mais na função típica. Na função típica, o Poder Executivo vai praticar atos complementares. Vai praticar atos complementares. Vou apagar esse comentário aqui, pessoal, já notaram, né?
E aí, pessoal, eu vou dar o conceito para vocês agora do que seja esse ato complementar. De antemão, a gente já pode adiantar que no ato complementar, o Poder Executivo vai executar determinadas funções. É isso mesmo, gente, executivo. Ele vai completar a lei, ele vai explicar a lei ou ele vai executar a lei. Então, na função típica, o Executivo não legisla e não julga. As funções de legislar e julgar configuram funções atípicas do Poder Executivo. Atos complementares se subdividem em dois. Coloca aí, por favor. Atos complementares se subdividem em dois. Eles podem ser atos políticos e eles podem ser atos administrativos. Eles podem ser atos políticos e eles podem ser atos administrativos. Agora, pessoal, completa aí para mim, por favor. Veja bem, vamos situar aqui. Na função típica, o legislativo pratica atos normativos. Na função típica, o executivo pratica atos complementares. E na função típica, o judiciário vai julgar. Isso significa, pessoal, que ele vai praticar atos jurisdicionais, na função típica. Agora, eu preciso entender o que é o ato complementar, que é a função típica do executivo. Então, aqui agora eu vou lá no professor Maneira de Mello, que vai fazer essa explicação. Ora, o ato complementar é ato político, ora, o ato complementar é um ato administrativo. Ato político é aquele, pode colocar aí, por favor. Ato político é aquele em que a competência é expressamente prevista na Constituição Federal. Ato político é aquele em que a competência é expressamente prevista na Constituição Federal. Ato administrativo, a competência, no ato administrativo, a competência é prevista em lei. Em ato administrativo, a competência é prevista em lei. Então, veja bem, gente, quando o presidente da República vai exercer uma competência que está expressa na Constituição, a natureza desse ato é política. E aí a gente tem como exemplos, eu vou, vou citar aqui o artigo 84 da Constituição Federal, que diz que a competência do presidente da República é competência do presidente da República decretar estado de defesa e estado de sítio, nomear os ministros do Supremo Tribunal Federal após aprovação do Senado, é competência do presidente da República fazer intervenção federal quando for necessário. Então, existem competências que estão escritas na própria Constituição. E aí a natureza desses atos é política. Agora, quando o presidente da República executa uma lei, e lei, entenda-se aqui por lei infraconstitucional, aí ele vai estar na função administrativa. Então, por exemplo, o presidente autoriza a realização de um concurso público, o presidente demite um servidor por ter praticado falta grave, o presidente elabora regimento interno da Casa Civil. São coisas que estão previstas numa lei ordinária, e aí ele simplesmente executou aquela lei ordinária.
Então, nos atos que ele pratica, que são previstos na própria Constituição, são atos políticos. Nos atos que ele pratica, que estão previstos em lei, nós vamos falar em atos administrativos. Bom, feita essa consideração, eu tinha aqui falado, né? Então, eu vi que o legislativo, na função típica, pratica atos primários. O executivo, na função típica, pratica atos complementares, que pode ser administrativo ou político. E o judiciário, na função típica, pratica atos subsidiários. Esse esquema é referência da professora Maria Silva de Pietro. E ela coloca que são atos subsidiários porque a justiça é inerte. Ela só age se for provocada. Então, a gente pode falar em poder subsidiário, ato subsidiário, ou é como se a gente falasse aqui em atos jurisdicionais. Ok? Vamos lá, então, pessoal. Eu não vou aprofundar aqui agora em funções típicas e atípicas. Eu já peguei a base que eu precisava, não é o objeto da nossa aula. Mas eu preciso agora passar para vocês qual é a diferença entre Estado, governo e administração. E aí, pessoal, é que o Estado, entenda que Estado como República Federativa do Brasil, então Estado aqui é a República Federativa do Brasil. Federativa do Brasil. Então, quando eu falar em Estado, é a República Federativa do Brasil. Ele vai praticar, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, seja nas entidades políticas, atos primários, jurisdicionais, políticos e administrativos. Quando o Estado praticar ato primário, que aqui eu quero que vocês leiam, por favor, esse ato primário como ato legislativo, ato legislativo, a gente não vai usar nenhuma nomenclatura específica, não. Você pode dizer que o Estado legislou, que o Congresso Nacional legislou, que a Assembleia Legislativa legislou, não tem problema nenhum. Quando o Estado praticar um ato jurisdicional, que vai ser mais típico no judiciário, também não existe uma nomenclatura específica. Esse jurisdicional é o ato subsidiário também, tá? Então, a gente diz, o STF julgou, o Tribunal de Justiça julgou, a magistratura julgou, o Estado julgou, não tem problema nenhum. Quando o Estado praticar um ato político, e é aqui que eu queria entrar, ele vai agir enquanto governo. Quando o Estado praticar um ato político, ele vai agir enquanto governo. Quando o Estado praticar um ato administrativo, ele vai agir enquanto administração pública. Então, gente, olha como que a coisa é simples. Os manuais, às vezes, eles vão ficar aí 20 páginas, 15 páginas explicando essa diferença, e a coisa é muito simples. Governo é o Estado, é a República Federativa do Brasil, praticando atos políticos. A administração pública é o Estado, é a República Federativa do Brasil, praticando meros atos administrativos. E é isso que vai me interessar. Porque se aqui nós vamos falar o tempo todo em princípios da administração pública, eu preciso entender o que é a administração pública para que a gente consiga conceituá-los e aplicá-los ao caso concreto. Ok? Mas eu não acabei. Qual dos três poderes, ou quais dos três poderes, pode agir enquanto governo? O que vocês acham? Executivo, a gente sabe que pode. Legislativo, será? Judiciário, será que ele pratica ato político? Então, eu vou continuar na linha da
professora Maria Silvia de Pietro. Para a professora Maria Silvia de Pietro, só vai poder agir enquanto governo o poder legislativo e executivo. Olha só, gente, executivo a gente já viu, e aí no executivo eu vou fazer referência ao artigo 84 da Constituição, que tem vários exemplos de atos políticos. Agora, veja bem, o Congresso Nacional vai convocar um ministro de Estado para prestar esclarecimento sob pena de crime de responsabilidade. É o artigo 50 da Constituição. Isso é ato político? A convocação de uma CPI é ato político? É o Senado Federal quem julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. É natureza política? Então, veja, pessoal, que o Legislativo também vai praticar atos políticos. Mas a professora de Pietro, que tem aí concordância de alguns autores, diz que o Judiciário não pratica atos políticos. O que hoje tem sido extremamente questionado, existe aí uma politização dos atos jurisdicionais, e a gente, inclusive, vai discutir um pouco sobre isso aqui durante o curso. Por hora, eu vou seguir a professora de Pietro, no qual governo é legislativo e executivo. Mas aí, pessoal, a função do Estado praticando um ato primário, jurisdicional ou político, não nos interessa. Essas três primeiras funções a gente trabalha lá no direito constitucional. O que interessa para a gente, para o nosso módulo, para o nosso conteúdo, é a atuação do Estado praticando atos administrativos, agindo enquanto administração pública. E é aqui que eu queria chegar. E é isso que eu preciso deixar bem claro para vocês. Toda vez que a gente falar em administração pública, nós estaremos nos referindo ao poder executivo, legislativo e judiciário, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas exercendo funções meramente administrativas, exercendo funções meramente burocráticas. Então, vou repetir. Eu vou falar em princípios da administração pública, eu vou falar em servidores da administração pública, nós vamos falar em regras da administração pública. Toda vez que eu falar em administração pública, vale para o executivo, legislativo e judiciário. Vale para a União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas nas suas funções meramente administrativas, nas suas funções de execução. Conseguindo entender isso de forma clara, daqui para frente vai ficar bem mais fácil acompanhar o raciocínio. Ok? Então, é isso. Próxima aula a gente dá sequência a isso aí.